Paz do Senhor, minhas queridas Déboras. Senhor os abençoe em nome de Jesus. Oração, independência de Deus, né? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Neemias 1:4, o que sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Louvado seja Deus. O livro de Neemias nos fala muito aos nossos corações, né? Fala muito aos nossos corações, pois conta a história deste homem de Deus que se colocou à disposição, né? Para ser canal de bênção para a sua nação, para o seu povo. Louvado seja Deus. E o versículo, o capítulo 1 inicia, né? Quando um dos seus irmãos, o Hanani, e alguns de Judá veio até Neemias, e Neemias pergunta pelos judeus que escaparam, e os que restaram de cativeiro, e os acerca de Jerusalém. E disseram, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas ao fogo. O irmão de Neemias, Hanani, lhe dá esta notícia, né, sobre Jerusalém. E isso trouxe uma grande tristeza ao coração de Neemias. Né? Jerusalém, a cidade santa, estava em uma situação muito difícil. A cidade estava com seus muros fendidos, né, cheio de brecha, rachaduras, e em muitas partes estava totalmente destruído, e essas portas queimadas. Já havia se passado muito tempo, muitos anos, desde que o povo havia voltado lá do cativeiro, né? E o templo já havia sido reconstruído. Podemos ver lá na história, no livro do profeta Ageu, lá em Esdras, né? Lá, esses livros falam sobre a conquista e a grande vitória que o povo de Israel teve. Mas apesar de tanto tempo, todos esses anos, muros que representavam segurança, que representavam proteção, ainda estava destruído. E sabemos que todas as vezes que os judeus se levantaram para trazer algum benefício para a cidade de Jerusalém, também levantavam seus inimigos para impedir que a obra fosse feita. E não havia ninguém em Jerusalém disposto, ninguém com coragem para se levantar e reconstruir os muros. E era uma tarefa que aos olhos do próprio povo parecia impossível de ser realizada. Mas meditando aqui na palavra do Senhor, aprendi e vejo inteiramente que Deus escolheu, Deus levantou Neemias, um homem que estava distante de Jerusalém, mas tinha um coração quebrantado, um coração contrito, né? Um homem que orava, um homem que buscava ao Senhor. E a maioria das pessoas, quando sabe de alguma notícia ruim, elas ficam preocupadas, né? Tentam fazer muitas coisas, pedir algum tipo de ajuda, e é normal, mas Neemias, a gente vê que ele fez diferente dos demais. Neemias, ele agiu diferente, diferente dos seus irmãos que ele trouxeram a notícia, né? Neemias quebrantou seu coração na presença de Deus, se derramou diante do Senhor e dependeu inteiramente da orientação divina para tomar uma decisão, uma posição, né? Para agir. E a palavra vai dizer: sucedeu que ouvindo eu estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive fazendo o quê? Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diz aqui a palavra que Neemias assentou-se e chorou. Diferente, né? De estar preocupado. Neemias quebrantou seu coração, chorou pelo seu povo e ele ficou angustiado com aquela situação.
e foi recorrer e correr para os pés do Senhor. Neemias lamentou-se por alguns dias, segundo a palavra que nós estamos meditando. E não foi algo de momento, não foi algo passageiro. Foi alguns dias se lamentando, né? Mas durou uns dias, porque ele estava muito triste com o sofrimento da cidade de Jerusalém, a sua terra natal, né? Ele não conseguia parar de pensar na cidade santa. Seu coração estava muito contrito e quebrantado. E por fim, a palavra vai dizer que ele jejuou e orou por um período de 4 meses, esteve buscando Neemias o Senhor, buscando perdão, buscando resposta, buscando a direção. Louvado seja o nome do Senhor, que hoje nós também, homens e mulheres, mulheres de Deus, que falamos em avivamento, ouvimos falar também de avivamento, de renovo, de unção, mas às vezes é algo que passa, é passageiro, é como se fosse um barulho, né? Mas nós precisamos nos levantar, né? Precisamos que homens e mulheres se levantem e tomem essa atitude como Neemias teve. O Neemias se levantou, tomou uma atitude, uma posição diante do Senhor em busca através da oração e do jejum. Louvado seja Deus, que nós também, servos do Deus Altíssimo, venhamos nos levantar, né, chorar, nos quebrantar diante do Senhor, rasgar o nosso coração na presença de Deus e nos colocar também na brecha com jejum, né, com oração, para que assim também venha avivamento para as nossas vidas e a gente possa estar na direção de Deus, fazendo a obra do Senhor, aquilo que Deus tem nos enviado para fazer. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Né? E muitas das vezes nós estacionamos, paramos, né? Ficamos atordoados com as coisas que estão acontecendo, mas nós precisamos tomar a posição que Neemias tomou. Né, depender de Deus inteiramente, estar na dependência do Senhor para realizar o querer do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que nós venhamos estar também chorando e se lamentando diante do Senhor, diante das mazelas, das adversidades, né? Muitas das vezes se levantam na obra do Senhor, quer nos impedir de avançar, de fazer o querer do nosso Deus. Louvado seja Deus, Salmo 51:17 vai dizer que o sacrifício de Deus para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Louvado seja Deus. Então, que nós venhamos nos quebrantar na presença de Deus, reconhecer, né, da nossa total dependência dEle, reconhecermos as nossas fraquezas, nossos pecados e suplicar de Deus também perdão. E quando nós assim fazermos, o Senhor irá nos vivificar. Precisamos buscar mais do Senhor, essa é a nossa realidade. Se fizermos assim, iremos beber, glória a Deus, direto da fonte da água, da vida que é Jesus. Amém, querido? Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que o Senhor assim fale cada um de nós através desta palavra. Amém?